Olá, gente. Ontem eu fui questionado sobre a fé, sobre algumas coisas. Tá? E eu falo o seguinte: biblicamente, em Provérbio, capítulo 2, versículo 7 em diante, está escrito que Deus reservou a verdadeira sabedoria para os retos. Pronto, não tem discussão. Ninguém pode duvidar da Bíblia. Aí alguém me questionou: mas para você, e quem que é reto? Eu falei: é reto é o cara, a pessoa honesta. A pessoa que faz os atos dela dentro da ética, dentro do que é certo. Mas as pessoas elas têm que entender. Tá? Maldito, por exemplo, maldito o homem que confia no nome, está escrito. Mas também está escrito para todos nós: me ame, entre outras coisas, me ame de todo o seu entendimento. A partir desse escrito aqui, eu respeito o entendimento de cada um. Deus te deu livre-arbítrio e me mandou você amá-lo, sugeriu ou mandou você amá-lo, entre outras coisas, de todo o seu entendimento. Se Deus respeitou o seu entendimento, quem sou eu para não respeitar? Respeitá-lo. Eu posso discordá-lo. Entendeu? Mas tem que respeitá-lo. Só que é o seguinte, então vamos lá, para mim vale para todos. A regra para mim vale para todos. Eu tenho o direito de amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Deus me deu esse mandamento, eu tenho que exercer esse mandamento, fazer. Tá. Mas eu não posso confiar, eu não posso acreditar que o meu entendimento nunca falha. Porque é mentira. Mentira do diabo. Aí alguém fala, mas então como você faz? Claro. Eu vou seguir a Deus segundo o meu coração, que pode falhar, segundo a minha alma, que pode falhar, segundo o meu entendimento, que pode ser errado em algum ponto. Mas Deus me deu essa liberdade. Eu vou fazer isso sempre com uma ressalva. Eu posso errar ali ou aqui. E como eu posso errar ali ou aqui, eu jamais posso julgar o outro. Mas o outro errou, mas eu também posso errar. Cristo disse: não tem homem justo que nunca peque. Eu posso pecar em atos, em omissão, eu posso pecar no entender errado alguma coisa. Aí alguém fala, mas então você está lascado, nós estamos lascados, estamos perdidos, porque se nós errarmos, aí que entra Deus. Deus vai olhar para a minha pequenez e vai olhar as minhas intenções e vai me julgar. Se de coração eu quero verdadeiramente Deus, e querer Deus é querer verdadeiramente ser honesto, ser ético, porque Deus é a retidão, Deus é os caminhos éticos, Deus é a verdade. Deus é que vai me julgar. A minha salvação está inteiramente nas mãos de Deus, não do homem. E eu sou um homem. Então eu confio em Deus. É Deus que vai me julgar. Se o meu esforço é reto, é verdadeiro, se a minha vontade é verdadeira, é sincera, é Deus. Só que aí, veja bem, eu vou seguir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Mas com uma ressalva. Eu posso entender errado isso ou aquilo na Bíblia. Porque eu não sou perfeito. Assim mesmo Deus disse. Então eu tenho que confiar 100% em Deus. Então, por isso que eu não posso jamais condenar alguém baseado no que eu vejo. E mesmo que eu falo, está na Bíblia, está na Bíblia, eu estou vendo aquilo lá. Mas primeiro, a minha visão é 100% santa? Não, só de Deus. Outra, mesmo que a minha visão sobre aquele assunto seja 100% a de Deus,
Na visão 100% de Deus, eu não posso julgar o meu irmão. Se ele está caído, se está deitado, se está morto ou está vivo. Se ele está morto, é para o Senhor. Se ele está vivo, é para o Senhor. Na visão de Deus, é. Então, veja bem. Então, eu sigo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Mas confiando 100% no entendimento de Deus. No meu, eu confio desconfiando. Essa é a real. Então, veja bem, não há homem na face da terra justo que nunca peque. Tem justo, agora que nunca peque, não. Tem justo porque está na Bíblia. Deus falou. Mas que nunca peque, não tem. Então, veja bem, o líder religioso A ou B, de quaisquer religião, ele erra e acerta. Mas quem falou? Deus. Não tem líder religioso, é um ser humano. Não tem ser humano na face da terra, sendo líder religioso ou não, que nunca peque. Deus falou. E o homem pode pecar no saber, no entender errado, em qualquer área. É mentiroso o líder religioso ou quaisquer ser humano que age como se ele nunca errasse. Porque se ele nunca errar, faz de Cristo mentiroso. Porque Cristo diz que não tem esse homem na face da terra. Então, qualquer líder religioso, Papa, líder da Assembleia, me fugiu o nome agora, o mais conhecido deles, Malafaia, Valdomiro, Edir Macedo, da igreja lá, membros internacional da Igreja de Deus, que é lá do Elisoriano, o que morreu, não tem Elisoriano, um ser humano, que nunca cometa erros. Deus falou. Então eu não trato nenhum ser humano como infalível, começando por mim. Não tem. Ou vamos ter que provar que Cristo é mentiroso. Isso é impossível. Então, ninguém pode tratar um líder religioso como infalível, alguém que incontestável. Não pode contestá-lo. Não pode falar, oh, não, mas fulano, isso aqui está errado. Tem que ter liberdade. E antes que alguém fale, mas quem é esse membro lá de baixo, ou esse insignificante Valdecir, para me contestar? Se o cara é de Deus, ele é de Deus. Leiam Efésios 4:4. E muitas coisas que está escrito ali, está escrito que Deus está em todos, não só no líder religioso, e age por meio de todos, não só todos. Então, se é todos, não é só no Papa, não é só no Malafaia, não é só no Valdomiro, e não é só no insignificante Valdecir Ferreira Nunes. Então, se Deus quiser usar alguém lá de baixo, bem simplesinho, para apontar um erro, está errado. Deus usa. Só que numa igreja que você não pode contestar, o líder já está contra Deus. Aonde tem Deus, tem liberdade. Se Deus age no pequenininho, o pequenininho, ou qualquer pessoa, tem o direito de falar com toda educação, né? Com todo, pô, pastor, mas isso aqui não está escrito assim? Pode. Então, o líder religioso não pode ser um ditador. Não pode ser um ditador. Entendeu? Então, leiam Efésios 4:4 e presta atenção ali no que Deus está falando. Uma igreja que o líder não pode ser contestado, ela vai se perder. Ela está descumprindo a lei de Deus. Porque tanto o mais simples como o principal líder de uma igreja, ele é um ser humano,
Ele pode errar e acertar. Não há ser humano, simples ou não, líder religioso ou não, que nunca peque. E todos que pecam têm que ser contestados, porque 2 ou 3 ou 4 cabeças pensam melhor. E Deus pode usar qualquer um da igreja, que está escrito. Está escrito. E Deus não mente. Entendeu? Então o líder tem que pôr na cabeça. Por mais que eu compreenda a palavra de Deus, Deus diz que eu não sou infalível. Que eu posso errar. E Deus diz também que está em todos. Se Ele está comigo, Ele me usa. Ele age através de mim, porque está na Bíblia. Efésios 4:4. Mas se Ele está no simplesinho lá da igreja, sem cargo nenhum, se Deus está nele e age também por meio dele, Ele pode agir nele, em algum momento, para me divertir. É a Escritura Sagrada. Olha, segundo Deus falou para o apóstolo Paulo, a igreja somos nós. Não foi só para Paulo, para todo mundo. Não é? A igreja somos nós. Nós só os líderes religiosos? Não, nós, 100% dos membros. E se ele está dentro da igreja dele, ele age que ele usa o que ele quiser. Entendeu? Ele está em todos e age por meio de todos. Ele não age só pelo líder religioso, mas pelo simples. Por exemplo, se a igreja católica é de Deus, e eu acredito que 100% dos católicos retos são de Deus, Deus não age só pelo meio do Papa, dos bispos, não. Ele age por meio de todos. Efésios 4:4. Entre outras coisas, Deus age, Deus está em todos e age por meio de todos. Há na igreja católica ou igreja Assembleia ou a igreja Valdeci Ferreira Nunes, só age pelo líder. Mentira. Deus age pelo meio de todos. Escritura Sagrada. Eu não tenho igreja, tá? Isso eu coloquei eu para não dizer que estou falando dos outros. Estou falando de mim mesmo. Entendeu? Se Deus quiser agir usando alguém aí que conhece menos do que eu, normal. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. E o que Deus falou está escrito nas Escrituras Sagradas. Você, líder religioso, que se comporta como se fosse o dono da verdade, tipo, não me conteste. Eu tenho tantos anos de Bíblia, eu já debati com esse, com aquele e ganhei todos. Eu não erro. Mentira. É mentira sua ou é mentira de Cristo? Eu vou acreditar em Cristo, não em você. E se você é mentiroso, você é do diabo, não de Deus. Segundo Cristo. E você sendo do diabo ou não, eu tenho que te tratar bem. Mas segundo Cristo, o mentiroso é do diabo. Então você que se comporta como se fosse impecável, ninguém pode contestar você, você já é mentiroso nos seus atos. Você já é do diabo. Segundo a Escritura Sagrada, Cristo disse que os mentirosos são de Satanás. E acabou. Acabou. Outra, maldito homem que confia no homem. Você é um homem. Você vai confiar 100% em você, que você nunca erra? Primeiro você vai contrariar Cristo já. Então não dá. Confie 100% não em você, no seu entendimento, em Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. O Deus mandou. Se eu discordo de você, eu não sou seu Deus. Se eu discordo do seu entendimento, continua. Mas lembre,
confiar 100% só em Deus, que ele nunca erra. Você pode errar. Então, abra para todo mundo contestar, dialogar com você sobre a tua fé. Dê liberdade para que as pessoas te contestem. Concorda ou discorda? Porque em algum ponto você pode estar errado, você vai estar errado, e o irmão A ou B vai ter a advertir. Usado por Deus. Porque Deus não usa só você, ele usa todos, que é dele, é bíblico. Se você não abrir para que as pessoas te contestem, perguntem, dê opinião, você vai se lascar. Porque se você não abrir para que as pessoas olhem para você e aos olhos da Bíblia vamos conversar, você está agindo como alguém infalível. Só que aí está contrariando Deus. Porque se você é infalível, o Cristo é mentiroso. Cristo diz que não tem ser humano infalível. Só que entre Cristo e você, eu vou acreditar em Cristo. Cristo nunca errou. E nunca erra. O homem erra. Então não dá para uma igreja agir como se ela nunca errasse. Não dá. Porque a igreja é o ser humano. É composta por seres humanos. E Deus disse que não tem ser humano que nunca peque. E nós podemos pecar até no entendimento errado do que estamos vendo na Escritura Sagrada. Outra coisa, presta atenção, gente, presta atenção. Obra 100% feito por Deus é impecável. Não tem um erro, porque Deus não peca. Obra de homem tem. Deus falou. Por mais justo que um homem seja, ele vai errar num ponto ou no outro. Deus falou. Então, para eu afirmar que a minha obra não é minha, é obra de Deus. Para eu afirmar que a minha pregação não é minha, é a de Deus. Para eu afirmar que a palavra que eu prego não é minha, é a de Deus, a minha pregação tem que ser infalível. Porque não é minha, é Deus quem falou me usando. Então, você pega todos os meus vídeos, todas as minhas lives e confronta. Se o que eu falei numa live, num vídeo, contrariar o que eu falei na outra live, no outro vídeo, a obra é humana, não tem nada a ver com Deus, com o Espírito Santo. Abandono. Porque eu afirmo que é de Deus, então eu sou mentiroso. E se eu sou mentiroso, eu sou do diabo. Cai fora. Mas se 100% do que eu publico, do que eu prego, não contraria o outro, se você pegar uma live que eu falei há 4, 5 anos atrás, e outra hoje, e ela não entrar em contradição, aí Deus falou através dos meus lábios. Por quê? Porque o único que nunca erra aqui é Deus. É impossível. Eu não lembro do que eu falei no vídeo passado. Por mim mesmo, é impossível que eu fale algo lá atrás e fale hoje e que não entre em contradição. Porque se eu não lembro, como é que eu vou saber se eu entrei em contradição ou não? Eu não lembro. Então você tem como você saber se eu sou de Deus ou não. Pega 100% das minhas lives, estude elas, vê o que eu prego, e se não entrar em contradição um com o outro, e nem contra a Escritura Sagrada, é obra de Deus. Porque é impossível que o homem faça uma obra hoje e outra há 3, 4 anos atrás, e que não entre em contradição, porque não vai lembrar. Se eu falar algo hoje, e daqui 5 dias falar outra coisa contra, normal. O ser humano muda. Entendeu? Mas se é Deus quem falou nos meus lábios, não tem mudança. Porque Deus não muda. Deus não errou lá atrás para mudar agora. É impossível que Deus mude. A reforma que tinha que ter feito, já fez. Que teria que ser feito, já fez. Foi Cristo que fez. De Cristo para cá não tem mais reforma religiosa. Então o que Cristo falou há 2000 anos atrás, ele fala hoje e fala sempre. Não há contradição. Porque não pode haver.
Porque para Deus contrariar ele mesmo, significa que ele errou lá atrás ou está errando agora. E é impossível que Deus cometa erros. Então, para você saber se uma obra é verdadeiramente de Deus, é simples. Pega lá o que a obra da igreja A ou B ou C fez lá atrás, ou a pessoa A, B, C ou outro fez lá atrás e faz agora. Se entrou em contradição, é do diabo. Principalmente se entrou em contradição com as escrituras sagradas. É do diabo. Me desculpa a franqueza. Deus não muda. Deus não muda. Me desculpe. O que Cristo pregou para os apóstolos vale para sempre. Não tem mudança. Não tem mudança. Então, se a sua igreja, se o seu amigo, se o seu pai, se o seu líder religioso, se a sua denominação religiosa lá atrás pregava de um jeito e agora prega diferente, ou ela estava caída lá atrás, ou ela caiu agora. Porque Deus não entra em contradição. Verdade há 2000 anos atrás, verdade 100 anos depois, 200 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois. Não muda. Se Deus não errou lá atrás, ele não vai mudar, porque se ele mudar, ele acertou lá atrás, mudou agora, errou agora. Não dá. Não dá. Entendeu? Então, ou era verdade antes, ou era mentira. Porque está em contradição. E se lá atrás contradizeu, foi contraditório com a Bíblia, já estava errado. E se hoje também é contraditório com a Escritura Sagrada, também está errado. Então, quando alguém fala, Deus falou, tem que ser infalível. E concordando com o que ele falou aos apóstolos. Senão é falso. Porque, repito, Deus não muda de ideia. Porque não pode. É simples. Acertou lá atrás, apóstolo, é assim, assim, assim. Vai mudar agora? Ou ele errou lá ou errou agora. Como ele não errou lá, também não erra aqui. Já é o diabo falando, se passando por Cristo, mudando o que Deus falou lá atrás. Porque Deus não muda. Deus não muda. Maldito homem que confia no homem. Igreja é homem. É como eu falei de mim mesmo, e vale para todo mundo. Você pega o que eu preguei há 3, 4 anos na live. Pega agora o que eu prego agora. Contrariou, a minha obra não é de Deus, porque Deus não entra em contradição com ele mesmo. A minha obra é minha. E quando eu falo que é de Deus, eu estou mentindo. É a minha obra de Satanás. Essa regra vale para todos. Para todos. E nada não, mas lá eram pessoas honestas e tal. Boas intencionadas, mas, gente, Deus não mente. Deus não mente. Lá atrás, a igreja A ou B, o Valdeci pregou de um jeito. Agora prega diferente, em contradição. E fala que lá era Deus e que aqui é Deus. Deus falou lá, Deus falou agora. Em contradição? Deus não fala isso. Deus não entra em contradição. Deus não entra. Então, se eu ou qualquer religioso, se o insignificante Valdeci Ferreira Nunes, ou o grande Papa, ou o grande Malafaia, o grande Valdomiro, lá atrás pregava de um jeito e falava, Deus falou na minha boca. Hoje prega em contradição. Deus falou na minha boca. Mas Deus contrariou ele mesmo? Onde Deus errou? Errou lá atrás ou errou agora? Deus não erra. Entre o homem e Deus, confie em Deus, não no homem. Presta atenção, para não ser enganado. Abraço a todos e que Deus tenha misericórdia de todos nós.